Homem tá extinto, né? Então, infelizmente, os melhores já estão casados. Então, a gente tem que compartilhar. Compartilhar. Tem outro jeito. Alguém toca a trombeta, pelo amor de Deus, porque isso já passou de todos os limites, gente. Não é possível, não existe mais homens. E vou te falar, essa tendência, se você discorda, se você acha feio, se você não embarca nessa tendência, eles dizem que é preconceito, que você está desatualizado. Eu prefiro estar desatualizada. Eu prefiro, porque isso pra mim já passou de todos os limites. Gente do céu, eu digo uma coisa aqui para as solteiras. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Porque não existe mais homens nesse mundo. Você vai ver um vídeo aqui, gente. E o mais engraçado é que... o mais engraçado, o mais bizarro talvez... é que nos comentários desse vídeo que eu vou soltar para vocês, tinham vários homens dizendo que iam aderir a essa tendência. Acredite você ou não. Acompanhe esse vídeo e deixa aqui o seu comentário. Você, homem, embarcaria nessa tendência? Comenta aí. Ela reza pelo marido todo domingo sozinha no banco. Ele está em casa, dormindo, sem saber o tamanho da fé que sustenta os dois. Ninguém filma essa cena, ninguém fala sobre ela. Mas ela é mais comum do que qualquer estatística consegue mostrar. Tá faltando um homem nas igrejas. E aí os que vêm na planta, as irmãs, não quero. Não, porque ele não tem noção de moda. Minha filha, meu marido só usa blusa Flamengo. Homem hoje em dia é artigo de luxo, minha filha. Se ele tiver caráter, Deus e dente... Você tá no lucro, minha querida. Tá reclamando. E às vezes tem umas irmãs que mandam assim pra mim: nem preciso ter dente, eu invisto. Eu digo, é isso. Sério, o negócio não tá fácil. Pesquisas de comportamento religioso nos últimos 30 anos mostram o mesmo padrão em quase todo o Ocidente. A frequência feminina se mantém estável. A masculina despenca geração após geração. Isso não é coincidência cultural. É sintoma de algo estrutural. E estrutura, diferente de opinião, não se resolve com discurso. Se resolve entendendo a raiz. A mulher que tem seu marido bom, valorize o marido. Amém? Porque vai chegar um tempo que não vai ter mais homem na terra. Vai chegar um tempo, talvez você fale que a bicha é doida. Mas vai chegar um tempo que não vai ter homem na terra. As mulheres vão estar brigando pelos seus maridos. As mulheres vão estar... Vai ter um homem para 3 mulheres. Igreja, escuta o que eu estou dizendo. Vai ter um homem para 3, para 4 mulheres. Vai chegar um tempo que você vai estar assim de mão. Chegar, Bubru. Chegar, Bru. Chegar. Vai chegar um tempo que você vai estar assim de mão dada, olha. O seu maridinho, vem Marcela, Bruna e Dona Rosa. Vem, avança. Ai, eu gostei dele. Oi, tudo bem? Fica comigo. Vai, eu quero você. Vai, as três, vai. Vai, gente, agarra ele. Sai. É meu, vai. Não, sai. Não, ele é meu. Sai daqui, suas... Parece brincadeira. Mas isso vai acontecer, vice? Eu não tô... Olha, tô falando sério. Tu gostou? Vou nada, ô Bruno. Tô vendo na sua cara, macho. Dona Ivone aqui, ó. Vai ter... O negócio vai ser feio. Vai ser feio, meu povo. Porque hoje em dia os homens estão tudo... Os homens estão tudo assim. E as mulheres? É 3 homens para um... É 3 mulheres para um cabo. Vai chegar um dia que o negócio vai ficar triste. Vai ficar feio. Então você que tem seus maridinhos, cuide dos seus maridinhos. Abra os olhos dele. Vai chegar uma época que vai ser ruim. Tá entendendo? Vai ser ruim. Vigia.
Esse tempo, essa época tá pra chegar. Tu vai ver, tu não vai morrer, meu filho, pra tu lembrar do que eu tô dizendo. Não vai morrer não, tu vai lembrar do que eu tô dizendo. E se o problema não for que os homens perderam a fé, mas que perderam o lugar onde a fé fazia sentido? Pensa nisso enquanto eu continuo. Porque a resposta óbvia é sempre a mais fácil de aceitar. E é justamente por isso que ela costuma estar errada. Véi, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô aparecendo vários vídeos aqui pra mim nesse TikTok. E eu sou de Goiânia, né? E recentemente, irmãs, é sobre isso. Em Goiânia não tem homem. Goiânia virou lugar de homem que já é casado, homem que não presta, homem feio. E os bonitos e legal é viado. Eles estão batendo leque. E eu não sei o que nós mulheres goianas solteiras a gente faz da vida. Porque assim, gente, cadê os homens que presta de Goiânia? Cadê, meu Deus? Aí você fala, pelo menos, né? Tipo assim, os homens é feio. Amor, é homem feio e uma abundância de mulher bonita, gente boa. Vocês não entendem. É tipo assim, 20 mulheres pra um homem que você acha completamente duvidoso, tá? É tipo assim, por metro quadrado, você olha em Goiânia, qualquer bar que você for, você vai achar uma mulher bonita. Você vai achar uma mulher bacana. Você vai fazer uma amizade no banheiro. Assim, tranquilamente, sabe? Se eu fosse homem, eu viria para Goiânia para achar mulher, porque tem, entendeu? Agora, gente, nós mulheres não tem homem. Não tem. Eu tô ficando completamente desesperada. Como é que eu vou viver meu romance, gente? Não tem homem. Me largaram no mundo em que existem viados batendo leque e minhas amigas. Só de amiga solteira eu tenho 4. Linda, maravilhosa. 4. Sei lá. Mas enfim, só prova o meu negócio. A minha teoria de que em Goiânia só tem mulher bonita e os homens estão escassos. Não tem, gente. Onde é que vocês estão achando quem mora aqui em Goiânia? Porque eu não achei. Saí sexta e o sábado e eu me desesperei. Falei, acabou, vou poder. Eu posso ir pro convento, comprar os gatos já, que eu vou virar uma grande de uma beata. Tem um tipo de solidão que não aparece em nenhuma estatística. A de um homem que está cercado de gente, mas não tem com quem falar de verdade. Essa solidão não grita, ela só vai ficando. E um dia, sem aviso, ela ocupa o lugar que antes era do domingo de manhã. Irmãs, vamos ser sinceras. Homem solteiro 30 a mais dentro da igreja é a espécie praticamente em extinção. E o mercado para mulher solteira 30 a mais está tão escasso que os novinhos estão ganhando espaço entre nós. Estatísticas da minha cabeça, tá? 90% dos homens da nossa idade já estão casados e os outros 10% que sobra ou não são compatíveis, ou não querem nada com nada, ou estão interessados nas mulheres mais novas da igreja. Eu tenho amigas que casaram com um homem 3 anos, 10 anos, até 14 anos mais novos que elas e deu super certo. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito de me relacionar ou me casar com um homem mais novo que eu. Mas hoje eu tô repensando essa história. Acho que uns aninhos a menos ali não ia ser problema não. Porque quando a gente espera um varão maduro de 30, 35 mais, tem homens de 27, 28 anos dando aula de responsabilidade, maturidade, serviço na igreja, foco e organização na vida. Me conta se aí na sua cidade também tá essa moda de casar com homens mais novos e se você daria uma chance pra um cara mais novo que você. O dado mais chocante não é quantos homens deixaram de ir à igreja, é a idade em que a maioria deles parou. Não foi na vida adulta, foi ainda garotos. E o motivo pelo qual pararam tem menos a ver com Deus do que você imagina. Querem que suas filhas casem na igreja? Com quem? Dá uma olhada, espia, quantos homens que tem na igreja. O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens. Eu lamento pelas meninas que estão na igreja, ainda bem que eu já casei. Que se eu fosse solteira, hoje, eu ia lançar o movimento, eu escolhi desesperar. Escolhi mesmo. Desesperar, falar e mostrar pros outros que não quer ver a realidade. Você tem filho aí, você quer que ela case com um homem decente, gente de Deus? Você vai como? Que dia que você fez uma campanha? Cadê a solteira? Fique de pé aí. Não é pecado ser solteira não, pode ficar de pé. É mais difícil para uma faixa etária que é para outra, tá difícil para todas as faixas etárias. Para as mais maduras, para as mais novas. Tá, ok, peraí. Isso é sério. Eu choro, eu sofro por vocês. Eu quero perguntar, em algum momento vocês deram uma olhada na igreja assim e pensaram, mestre, eu preciso de um milagre? Vamos com calma, porque essa história merece isso. Imagina um domingo qualquer, 8h30 da manhã, numa cidade que poderia ser qualquer cidade do Brasil. O sol ainda está baixo,
O café ainda está quente e as famílias começam a se organizar para sair de casa. Numa dessas casas, uma mulher já está pronta há 20 minutos. Ela ajeita o cabelo, confere se o filho vestiu a roupa certa, procura a Bíblia que sempre esquece em algum canto e olha para o relógio. O marido ainda está no sofá, de bermuda, com o celular na mão, dizendo que vai só terminar uma coisa antes de se arrumar. Ela já sabe no fundo que ele não vai. De novo. E o mais curioso é que ela nem se surpreende mais, porque essa cena, com pequenas variações, se repete em milhões de casas, todos os domingos, em praticamente todo canto do mundo ocidental. Solteiras, casadas! Solteira! Dá uma voltinha, amiga! Eita! Ela que tá solteira, dá uma voltinha, amiga! Ela que tá solteira também. O que é que faz pra beijar na boca nesse carnaval da Ridinha? Não faz nada porque só tem fresco. E É assim. Tá botando homem? Acabou-se. Diz aquele ditado, né? Quem namorou, namorou. Quem não namorou, acabou-se. Tem Quem mais comeu, nada. comeu. Quem não comeu, Não come mais não. não mais nada. Então nessa situação. Tá sofrido, não tá não? Tudo. Ei, não presta nenhum. Os homens não prestam nenhum, viu? Só tem gay, é? Mas, É sério, não Então, é mais sério, não? o negócio é pegar a mulher, então. Não, também não. Oxi. Trabalha daquela outra forma? Oi? Aquela outra forma? Qual outra forma? É segredo, né? É. É sim. Você sabe. Sabe? Como assim? Qual é? Vou ficar no off. É melhor, né? Ficar no off. Vai dar certo. No off, ficar no off. Qual é aquela outra forma? Qual é a outra que tem forma? uns brinquedos, negocinho, né? Sim. E vai. E vai, né? Tá botando homem. É, tá. Vai dar certo. Eu acho que eu vou lançar um cabaré só de homem. Dá certo, a gente vai visitar. Cabaré Natal Zoeira. A gente vai. Vai dar certo. Mas só pode ir aí solteira, né? Ei! Solteira que acontece não. Vai dar Não, certo. mas também os casados vai nos É, bares, né? só vai ser homem. O raparigo vai ser raparigo. Não, tô dizendo assim, das mulheres. Não tem uns cabaré, né? Sim. Das mulheres. Aí vai os casados. Tipo assim, as mulheres casadas, como é que faz? Aí não sei. Tu é casada? Graças a Deus não, solteira. Isso. Já dá certo. Eita, Natal Zoeira, valeu! Se você entrar em qualquer templo hoje, católico, evangélico, espírita, não importa a vertente, vai notar algo que os próprios pastores e padres comentam em particular, mas raramente da tribuna. Os bancos estão cheios de mulheres, mães, avós, esposas, filhas, e os homens que aparecem, quando aparecem, muitas vezes são levados, trazidos, convencidos, como se a fé para muitos deles tivesse virado um compromisso social e não uma escolha pessoal. E aqui já cabe a primeira pergunta incômoda. Por que isso acontece? Por que, ao longo das últimas décadas, o distanciamento masculino da vida espiritual e comunitária se tornou um padrão tão consistente que pesquisadores de comportamento social já o tratam como fenômeno, não como exceção? Eu nunca estive tanto tempo solteira e isso talvez seja um tanto quanto problemático. Problemático porque eu não fico solteira? Também, mas problemático no ponto de que a pista tá muito salgada. Brincadeiras à parte, que eu tô sempre namorando. Mas é porque, gente, a pista realmente tá muito salgada. Não tem homens mais pra se casar. Tipo, não tem. E aí vem um grande questionamento. Será que os homens estão ficando muito loucos pra ter algum relacionamento? Ou será que as mulheres estão mais loucas ainda? Tipo assim, eu sou meio doidinho, eu já sei disso. Mas eu sou pra casar. Entendeu? Então, será que são os homens que estão muito ruins? E estão meio loucos das ideias? Porque a galera fica com aquela brincadeira, né? Quem casou, casou. Agora quem sobrou não casa mais. Eu tô começando a acreditar nisso. Porque tá difícil demais. A resposta mais fácil, e também a mais preguiçosa, é dizer que os homens perderam a fé. Mas isso não explica porque tantos deles ainda dizem acreditar em Deus, ainda rezam sozinhos, ainda pedem ajuda em momentos de desespero, mas simplesmente não conseguem sustentar a presença, a rotina, o hábito de pertencer a alguma coisa maior que eles mesmos. O problema não parece ser a crença, parece ser o pertencimento, e esse detalhe ele muda completamente a conversa. Vamos voltar um pouco no tempo, só para entender o tamanho da mudança. Há 2 ou 3 gerações, o homem que ia à igreja não ia sozinho. Ele ia como parte de uma estrutura inteira de vida que envolvia trabalho, comunidade, família extensa e reputação social. A igreja, o bar do bairro, o time de futebol de várzea, o sindicato. O clube
Eram espaços onde os homens se encontravam, se cobravam, se ajudavam e também, sem perceber, cuidavam uns dos outros emocionalmente através da convivência. Ninguém chamava aquilo de saúde mental, mas era, na prática, uma rede de sustentação emocional silenciosa. Homens perguntavam como o outro estava, mesmo sem saber nomear o que perguntavam. Hoje, boa parte dessas estruturas simplesmente desapareceu e ninguém construiu nada equivalente no lugar. O trabalho mudou. Antes, muitos homens trabalhavam perto de casa, dentro da própria comunidade, com colegas que também eram vizinhos, primos, amigos de infância. Hoje, a rotina é outra. Acordar cedo, se deslocar sozinho, de carro, de metrô, de aplicativo, trabalhar em ambientes competitivos, onde vulnerabilidade é vista como fraqueza, voltar exausto e repetir o ciclo. Não sobra tempo, não sobra energia e, principalmente, não sobra espaço emocional para frequentar qualquer coisa que exija presença, silêncio e reflexão, como um culto, uma missa, uma reunião comunitária. E aqui entra uma virada de percepção importante. Talvez o que estejamos vendo nos bancos vazios não seja sobre fé nenhuma. Talvez seja sobre exaustão, sobre homens que foram condicionados desde cedo a resolver, produzir, prover e nunca foram ensinados a simplesmente estar. Presença espiritual exige quietude, exige admitir fragilidade diante de algo maior. E se existe um roteiro social que ainda pesa sobre os homens, mesmo em 2026, é o roteiro que diz: não demonstre fraqueza, não peça ajuda, resolva sozinho. Como alguém treinado a vida inteira para isso vai se sentir confortável, ajoelhado, em silêncio, admitindo que não dá conta sozinho? Tem uma cena que resume bem esse conflito. Imagina um pai levando o filho pequeno para a igreja, décadas atrás. Ele senta, o menino observa, aprende através do exemplo que existe um lugar onde até os homens se permitem parar, refletir, agradecer, pedir. Esse menino cresce entendendo espiritualidade como parte natural da masculinidade. Agora imagina o cenário atual. O mesmo menino, hoje, cresce vendo o pai sempre ocupado, sempre no trabalho, sempre no celular, raramente parado, quase nunca vulnerável. A mensagem que ele absorve, sem ninguém dizer uma palavra, é que parar é coisa de mulher e produzir é coisa de homem. Não é uma frase dita, é um padrão observado. E padrões observados na infância moldam comportamentos adultos com muito mais força do que qualquer sermão. Isso nos leva a um dado que costuma surpreender. Estudos sobre afastamento religioso masculino em diferentes países ocidentais mostram que a maior parte dos homens que se distanciam da vida espiritual não faz isso na vida adulta, faz isso ainda na adolescência. Entre os 13 e os 18 anos, exatamente na fase em que a identidade masculina está sendo construída sob intensa pressão social, a de parecer forte, independente, descolado o suficiente para não precisar de nada nem de ninguém. E a espiritualidade nesse momento é frequentemente associada a fraqueza, dependência ou infantilidade. Nenhum garoto quer ser visto como o único que ainda precisa de alguma coisa emocionalmente. Então, ele se afasta. Não porque deixou de acreditar, mas porque acreditar, admitir vulnerabilidade, virou sinônimo de imaturidade dentro da cultura que ele foi ensinado a seguir. E o que acontece com esse garoto 20 anos depois? Ele se torna o homem de 35, 40 anos, que está em crise silenciosa e não sabe nomear. Que trabalha, sustenta, resolve, mas não tem com quem desabafar. Que vê a esposa indo à igreja, orando, participando de um grupo de apoio, conversando abertamente sobre os próprios sentimentos, e ele, ao lado, sem nenhum espaço equivalente. Porque, convenhamos, quantos espaços realmente existem hoje, socialmente aceitos, onde um homem pode se sentar, admitir que está perdido e ser acolhido sem julgamento? A igreja, para muitas mulheres, ainda cumpre esse papel. Para muitos homens, ela deixou de fazer sentido, mas nada substituiu essa função. E aí mora o verdadeiro vazio.
Esse vazio tem nome, mesmo que raramente seja pronunciado: solidão masculina. Ela não parece solidão, porque o homem sozinho geralmente está cercado de colegas, de amigos de churrasco, às vezes até de uma família inteira. Mas é uma solidão de profundidade, não de companhia. É estar rodeado e ainda assim não ter ninguém que pergunte: como você realmente está? E espere uma resposta de verdade. Pesquisas recentes sobre saúde mental masculina em vários países apontam justamente para isso. Redes de amizade mais superficiais, menos disposição para buscar ajuda profissional e taxas alarmantes de isolamento emocional. Mesmo entre homens que à primeira vista parecem bem. E é importante dizer isso sem transformar em acusação. Isso não é culpa das mulheres, que continuam presentes, fiéis, sustentando famílias inteiras na fé sozinhas. E também não é culpa exclusiva dos homens, como se eles simplesmente escolhessem se afastar por preguiça ou desinteresse. É o resultado de décadas de condicionamento cultural que ensinou meninos a serem fortes antes de ensinar meninos a serem inteiros. E força, sem inteireza, eventualmente racha por dentro. Enquanto isso, o mundo ao redor mudou de um jeito que aprofundou ainda mais essa distância. As redes sociais, por exemplo, criaram a ilusão de conexão constante, mas conexão superficial não substitui presença real. Um homem pode ter 500 amigos online e nenhum com quem tomar um café e falar sobre o que dói. O trabalho remoto, que trouxe tanta liberdade, também eliminou boa parte da convivência informal que antes existia nos corredores, nos intervalos, nos cafezinhos. E a cultura da produtividade extrema, acordar cedo, treinar, trabalhar, estudar, otimizar cada hora do dia, criou uma geração de homens ocupadíssimos e, ao mesmo tempo, profundamente desconectados de si mesmos. Agora olha para a igreja de novo. Não como instituição religiosa, mas como símbolo. Ela representa, nessa história toda, um dos últimos espaços sociais que ainda pede pausa, silêncio, comunidade e vulnerabilidade coletiva. E é exatamente por pedir essas coisas que ela se tornou, para muitos homens, um lugar desconfortável. Não porque a fé em si seja o problema, mas porque parar, admitir fragilidade e pertencer a algo maior são exatamente as habilidades que a cultura masculina moderna nunca ensinou a exercitar. Isso explica, em parte, porque tantas mulheres relatam a mesma sensação. Rezar sozinhas por maridos, filhos, irmãos e pais que parecem cada vez mais distantes, não só da religião, mas de qualquer forma de conexão emocional profunda. Não é exagero dizer que existe hoje uma geração inteira de homens que sabe prover, mas não sabe pedir ajuda, que sabe resolver problemas práticos, mas não sabe nomear o que sente, que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Em casa, no trabalho e também nos bancos vazios de domingo. Deixa nos comentários, você reconheceu essa cena na sua própria família? Um pai, um marido, um irmão, um filho que se afastou. E você nunca soube exatamente por quê? Eu quero muito ler essas histórias, porque é através delas que esse canal continua existindo. E se esse vídeo te fez pensar em algo que você não pensava há tempos, considera deixar o like. Não por mim, mas porque isso ajuda esse tipo de reflexão a chegar em mais gente que também precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar essa conversa sobre comportamento humano, relações modernas e as mudanças silenciosas que estão acontecendo entre homens e mulheres, se inscreve no canal, porque essa história com certeza ainda tem muitos capítulos pela frente. E eu quero contar cada um deles com você.